porque ele fala sobre o LEM, né? A língua estrangeira moderna, beleza? Então serve tanto para o inglês quanto para o espanhol. Por eu ter mais facilidade, eu trouxe uma questão de espanhol, porque eu não ia me meter no inglês se de fato eu não soubesse, para não passar vergonha aqui, né? Entendeu? Só que, olha, minha gente, vou fazer uma análise rápida para vocês perceberem. Essa daqui é tão fácil de identificar a habilidade e a competência. É o que ele diz. Conhecer e usar a língua estrangeira. Não tacar moleste que você identifique qual é a questão. Até porque o Enem já separa, né? O Enem já deixa separado, por exemplo, 5 questões de espanhol, aí 5 questões de inglês, porque a linguagem já inicia com essa língua estrangeira, não é? Aí, ó, habilidade número 5 é bem interessante. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. A questão que eu trouxe é exatamente sobre isso. Sem ler as outras, olha o que diz o anúncio, o comando da questão. O título do texto traz uma expressão idiomática. Tá vendo? Qual é a primeira habilidade? Associar vocábulos e expressões. Tá vendo que não é difícil identificar? O próprio comando da questão em língua estrangeira, ele já diz o que é que ele quer. Entendeu? Ele já diz. Ou seja, a gente vai ter que observar o quê? A expressão idiomática. O que vocês podem ter dificuldade com a língua estrangeira é a questão vocabular. Porque a gente pode ter dificuldade. Ah, professor, não sei o que é que significa essa palavra, o que é que significa isso. Aí a gente vai recorrer a outra coisa. Vai recorrer o quê? Ao texto, para saber se a gente consegue entender alguma coisa dele. Mas antes de ir para o texto, deixa eu mostrar as outras. Ó. Utilizar conhecimentos de LEM, da LEM no caso, né, e seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Relacionar um texto a estruturas linguísticas. Então, significa dizer que ele vai querer... Pronto, no último Enem eu fiz a prova de espanhol e ele perguntava acerca de classes gramaticais. Tinha uma questão que perguntava sobre classes gramaticais. Então, ele quer saber sobre a estrutura da própria língua. Se ele quer saber da estrutura da própria língua, então significa dizer que é essa habilidade número 7 dentro da competência 2, tá vendo? Que a gente consegue identificar sua função e seu uso social. E o último, reconhecer a importância da produção cultural como representação da